Meu nome é Diego Chemin, sou membro do Observatório Social de Jandaia do Sul e hoje recebemos a presença do Dr. João Gustavo Rodrigues Stolces, juiz da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, agradeço a oportunidade aqui de trazer a palavra da Justiça Eleitoral para a população da nossa cidade e região. Nós que já agradecemos a presença do senhor aqui de antemão. Obrigado. Esse vídeo faz parte da nossa série de vídeos, entrevistas com os cidadãos, aonde estaremos trazendo pessoas que possuem algum tipo de conhecimento, expertise em determinadas áreas do conhecimento que o observatório e a sociedade consideram importante, as principais áreas, e também autoridades, como recebemos aqui hoje. Então vamos lá. Doutor João, o que faz um juiz eleitoral? E qual o seu papel, suas atribuições, né? Ele pode sair assim, investigando os candidatos, até onde vai o seu poder? Então, o juiz eleitoral, ele julga causas da justiça eleitoral em primeira instância, né? Então, pedidos de registro de candidatura, representações eleitorais, nomeia mesários, organiza as eleições, né? E a função do juiz eleitoral, em questões de investigação, né, existe no Código Eleitoral que a gente chama de poder de polícia, né? Então, o juiz ele pode fazer cessar situações de flagrante ilegalidade, né, a legislação eleitoral. Ali sim ele pode agir de ofício, sem provocação, né, e para fazer cessar aquele ato ilegal. Agora, tudo aquilo que dependa de uma ação, como a aplicação de uma multa ou um crime eleitoral, daí sim depende de provocação das partes, seja do Ministério Público, seja de um candidato ou coligação. Muito bem, doutor. Nessa linha, muitos meios de comunicação, quando se refere às eleições, eles falam em festa da democracia. Mas muitas vezes dizem assim, se não fosse obrigado a votar, eu não iria lá votar. Nós podemos, assim, parece um contrassenso, né? Dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que as eleições realmente é uma festa da democracia? Eu acredito que sim, né, a gente tem várias definições do que seja democracia, né? Singelamente, a gente poderia dizer que é o governo do povo. Então, a eleição seria a forma de se instrumentalizar, né, essa representatividade, né? E já a questão de a pessoa desejar votar ou não, né, o voto ele é obrigatório por determinação da nossa Constituição, né? E foi uma opção feita pelo nosso legislador, né, de o voto ser obrigatório, né? Há muitos países em que o voto é facultativo, como no caso dos Estados Unidos, né, em que as eleições ocorreram na data de ontem, né? Mas no nosso caso é obrigatório, e para quem não vote tem consequências legais para esse ato de não votar. Muito bem, doutor. Em razão aí da pandemia, a Covid-19, as eleições mudaram de outubro para novembro. Essa mudança teve algum reflexo na Justiça do Trabalho? Nos trabalhos da Justiça do Trabalho? Então, na Justiça Eleitoral. Da Justiça Eleitoral, desculpe. Sim, veja, a Justiça Eleitoral, num ano de eleição, a gente segue um calendário eleitoral que é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, que todos os atos ali têm data certa para acontecer, né? E esse calendário foi alterado em virtude da mudança da data das eleições, né? Houve uma emenda constitucional em que a data das eleições foi alterada para o dia 15 de novembro. E muitos prazos da Justiça Eleitoral são contados com antecedência da data das eleições, né? Como, por exemplo, o chefe do Poder Executivo não pode fazer propaganda institucional num período de 3 meses anteriores à eleição. Então, isso
teve a data alterada em virtude da mudança da data das eleições. Muito bem. Mais especificadamente em relação às campanhas dos candidatos, né? Com relação aos procedimentos sanitários, os candidatos podem sair normalmente às ruas, pedindo voto, apertando as mãos, precisam ou não usar máscara? Qual alteração houve nesse sentido? Então, a emenda constitucional, essa 107 de 2020, agora de agosto de 2020, que é essa emenda em que alterou a data das eleições, também há um dispositivo ali que diz que os atos de propaganda eleitoral não podem ser impedidos ali pela Justiça Eleitoral em virtude de questões sanitárias da Covid, né? Por regra. Existe uma exceção de que se houver um laudo estadual ou federal, de uma entidade estadual ou federal, dizendo ali da gravidade da pandemia, da epidemia naquela localidade específica, daí sim poderia haver alguma restrição, né? Então, por regra, a Justiça Eleitoral não pode atuar nessa questão de se o candidato está usando máscara ou não, né? Se passou álcool em gel, está promovendo aglomeração. Isso com fins de aplicar alguma consequência eleitoral. Isso não é possível. Agora, o candidato, como um cidadão, ele deve observar a legislação federal, estadual e municipal, né, no que tange às regras sanitárias. Por exemplo, um candidato que tenha Covid, saiba que tenha Covid, e sai às ruas fazendo campanha, sem máscara, sem higienização das mãos, ele está cometendo um crime contra a saúde pública, e assim ele pode ser punido, mas na esfera da Justiça Estadual por esse crime específico, né? E também agora, semana passada, se eu não me engano, saiu uma recomendação da Secretaria de Estado da Saúde aqui do Estado do Paraná, estabelecendo algumas regras a serem observadas pelos candidatos. Muito bem. Doutor, ainda nessa seara, no dia da eleição, muitas vezes é comum nós percebemos filas nas sessões, algum tipo de aglomeração, até mesmo fora um pouco ali do ambiente de votação em si, mas com relação aos mesários, o pessoal da Justiça Eleitoral, os servidores, haverá alguma orientação específica no dia da eleição em si? Sim. Com relação às regras sanitárias, né, claro? Sim. Os mesários estão sendo preparados, né? Estamos fazendo cursos com o objetivo de prepará-los quanto à organização toda dessa questão sanitária, né? Existe um protocolo que foi editado pelo Tribunal Superior Eleitoral para observância de normas sanitárias no dia das eleições. Então, resumidamente, o eleitor ficará ali na fila, observando uma distância de 1 metro. Entrando na sessão eleitoral, ele vai exibir o título de eleitor, com uma distância também do mesário, né? O uso de máscara obrigatório para a votação, né? Quem não usar máscara não vai poder entrar no local de votação, no colégio. Então, daí na sequência, ele assina passa o álcool em gel antes, assina o caderno de votação, na sequência vai até a urna para votar, e antes de sair da sala passa o álcool em gel novamente e deve sair da sessão ali, do local de votação, em direção à sua residência, para evitar aglomeração. Então, todo esse protocolo está regulamentado em normativa do TSE, né? E vai ser observado no dia das eleições. Agora, até aproveitando um parênteses, de orientação da população nesse sentido, a gente está com uma certa preocupação quanto à aglomeração nas sessões de votação, em virtude de que houve
problemas quanto às licitações de aquisição de urnas eletrônicas, né? Isso já o ano passado, a empresa que ganhou a licitação, ou melhor, a empresa que perdeu a licitação entrou com recurso, isso acabou atrasando o processo licitatório, e isso ocasionou que não houve tempo hábil de aquisição dessas urnas para essas eleições agora de 2020. Temos urnas, sim, passadas, das eleições passadas, mas sempre há necessidade de aquisição de novas urnas, né, em todas as eleições. Então, o que isso gerou? A necessidade de diminuição do número de sessões eleitorais. Nós tínhamos aqui, nos nossos 4 municípios que compõem essa zona eleitoral, Jandaia do Sul, Caloré, Bom Sucesso e Marumbi, nós tínhamos em torno de 100 urnas e 100 sessões eleitorais. Tivemos que reduzir pela metade. Isso não é um problema de Jandaia, veja, é um problema nacional. Isso aconteceu no Brasil inteiro, então, locais em que tinham urnas disponíveis, entre aspas, que não era bem disponível, mas houve um remanejamento dessas urnas por todo o Brasil, e justo nessa época de pandemia, em que há necessidade de não se aglomerar, enfim. Mas, para tentar solucionar tudo isso, nós estamos com todos esses protocolos, né, de atendimento. O Tribunal Superior Eleitoral aumentou o prazo ali, o tempo de votação, em 1 hora. A eleição vai começar às 7 horas da manhã e vai se estender até às 5 da tarde. Há uma prioridade para os maiores de 60 anos de votar entre às 7 da manhã e às 10 horas da manhã, né, que é o pessoal do grupo de risco da Covid, né? E, enfim, e mais a questão o Renato está lembrando aqui, é verdade, da questão da caneta. Há uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral hoje para que o eleitor leve a sua caneta, no sentido de não haver, pegar em caneta que outra pessoa pegou e poder se contaminar. É claro que ali dentro haverá a obrigatoriedade de passar o álcool em gel antes de pegar na caneta e depois de sair da sessão, né? Mas, se puderem levar a caneta, vai ajudar também, né? Muito bem. Levem a caneta, pessoal. Importante. Evitar o uso compartilhado de objetos. Saindo um pouco dessa seara da Covid, quem precisar, nesse período de atendimento do cartório eleitoral, seja candidato ou eleitor, como ter acesso a esses serviços, né? Como que está funcionando o horário de atendimento nesse período eleitoral, da Justiça Eleitoral? Então, em virtude da pandemia, né, o judiciário do país inteiro está em teletrabalho, né, em home office, né? Aqui no estado do Paraná, na Justiça Estadual, já houve a retomada, né? Estamos iniciando hoje, inclusive, a segunda fase da retomada das atividades presenciais, né? Na Justiça Eleitoral ainda se mantém o teletrabalho, né? Ou melhor, não é bem o teletrabalho, porque os servidores estão ali no cartório trabalhando, mas o teleatendimento, não estamos tendo um atendimento presencial, né? Mas estamos sim atendendo por telefone, do meio-dia às 19, né? No telefone 3432-3751, e por e-mail, o e-mail do zona70, tre-pr.jus.br. E os candidatos têm acesso também via WhatsApp, que a eles foi fornecido pela Justiça Eleitoral. Muito bem, doutor. Andei pesquisando, parece que a Justiça Eleitoral disponibilizou um aplicativo chamado e-Título. Quais são os serviços, o que o eleitor ou até mesmo o candidato pode realizar nesse aplicativo? Então, é um aplicativo em que, para celular, tablet, né,
em que nós temos ali a via digital do nosso título de eleitor, né? Então, ao invés de se portar o título de eleitor, ali com o celular a gente tem acesso à via digital dele, né? E na via digital do título de eleitor, tem várias informações, como, por exemplo, a zona eleitoral nossa aqui, que é a 70, mas a sessão eleitoral, né? Muitos eleitores estão acostumados da sessão da última eleição, mas como houve essa questão da agregação de sessões, né, em virtude desse problema da licitação com as urnas eletrônicas, então muitos eleitores vão ter a sessão eleitoral alterada, né, já tiveram a sessão eleitoral alterada. Então, no e-título tem essa informação de qual é o número da sessão em que o eleitor vai votar, né? Então, é um aplicativo fácil de ser baixado em celular, gratuito, né? E, além disso, tem outras informações, como o eleitor consegue ali buscar certidões de quitação eleitoral, certidão de inexistência de crime eleitoral. Então, muito útil, e nessa eleição ainda temos dentro do aplicativo e-título o Justifica Brasil. Então, aqueles eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral no dia das eleições podem justificar a ausência no dia das eleições ali no aplicativo e não haver necessidade de se deslocar até algum colégio para justificar a ausência, né, no dia da eleição. Então, isso também é mais uma medida que foi tomada para amenizar essa problemática toda da diminuição de urnas. Muito bem. Doutor, ainda nessa temática, com relação àquelas pessoas que possam não ter o aplicativo, não conseguirem ter um aplicativo, elas precisarão, quais documentos elas precisam levar até a sessão para poder votar? Certo. No dia da votação, basta um documento oficial com foto. Qualquer documento oficial com foto já vai ser suficiente para a pessoa votar, né? É claro que a questão do número da sessão eleitoral, né? Se a pessoa não souber, mas em todo colégio vai ter ali a relação do nome das pessoas e da sessão em que ela vai votar, né? Mas também podem entrar em contato com o cartório eleitoral antes das eleições, por esse telefone, né? O 3432-3751, para saber qual é o número da sessão eleitoral do dia da votação. Muito bem. Quem tem o e-título, além do e-título, é necessário levar um documento oficial com foto ou só o e-título já basta? Não, o documento oficial é imprescindível. É imprescindível. Muito bem, pessoal. Isso, o documento oficial com foto é imprescindível, indiferente se o eleitor levará o título, né, impresso ou se estará utilizando o e-título, né? Então não substitui o outro, né? Ou até mesmo, como o doutor frisou, se não possui o título em si, o documento oficial com foto é possível. O título, né? na verdade, não há necessidade não é de apresentação obrigatória no dia. O título é importante porque nele está descrito ali qual é a sessão que você vota, né? Mas como houve também alteração nessa eleição, em virtude de tudo isso que eu já relatei, então, na verdade, o título se torna dispensável, né? Muito bem. Importante frisar, né, para que a gente não confunda. Muito bem. Doutora, com relação à internet, eu acho que é inegável todos os benefícios que ela trouxe para a sociedade. Só que com ela veio alguns efeitos colaterais. E um deles é a questão das fake news. Com relação à justiça eleitoral, como que ela vem trabalhando, né, para manter a rigidez em relação diante desse fenômeno? Então, a Justiça Eleitoral vem, por intermédio, né, do TSE, com várias campanhas publicitárias no sentido de conscientizar a população da necessidade de não se compartilhar, não se criar nenhuma fake news, né, notícia falsa, enfim.
isso é muito importante que a população tenha em mente de não se fazer esse tipo de coisa, porque isso afeta todo o nosso sistema democrático, e pode vir a ser eleita uma pessoa que não represente os anseios da população com base numa notícia falsa, né? Então, sempre buscar os meios de informação confiáveis, de onde partiu aquela notícia, desconfiando sempre se ela pode ser verdadeira ou falsa, né? E a recomendação é, não se compartilhe o que se tem dúvida, porque isso, em última análise, pode até caracterizar um crime por parte da pessoa que esteja compartilhando aquela notícia. Muito bem. Então, essa seria um outro foco. A pessoa, mesmo que ela não criou essa informação falsa, mas o fato dela repassar, isso pode gerar uma penalidade, então. Pode gerar uma penalidade. Veja, são questões técnicas, né? E é claro que a pessoa, para que ela seja punida por um crime nesse sentido, ela tem que ter tido dolo, que é a intenção de ofender aquele candidato, né? Ou um terceiro. Ou mesmo, se não seja uma notícia ofensiva, mas uma notícia falsa, que seria o que a legislação eleitoral define como algo sabidamente inverídico, né? Mas, havendo a intenção, por exemplo, de se ofender um candidato, mesmo que ela não tenha criado, mas só compartilhado, ela sim pode responder por um crime contra a honra daquele candidato. Muito bem. Cuidado aí, gente. Doutor, uma coisa que é comum nós ouvirmos, assim, senso comum, é algumas pessoas dizerem assim, eu não vou votar porque não dá nada. Assim, realmente, não dá nada mesmo a pessoa não ir votar? Não, dá sim. O nosso sistema é feito da seguinte forma: o voto é obrigatório, como eu disse, né, para pessoas, por regra, né, para pessoas de 16, 17 anos e maiores de 70, o voto é facultativo e obrigatório para as demais, né? A pessoa não votando e não justificando a ausência naquele dia da eleição, né, ela ainda tem um prazo de 60 dias para justificar a ausência e comprovar o motivo de não votação naquela data específica, né? Daí sim, não votando, não justificando, ou justificando e essa justificativa não sendo aceita, aplica-se uma multa. Se não, ou melhor, se houver o pagamento dessa multa, por fim, a pessoa está quite com a Justiça Eleitoral, apesar de não ter votado, né? Mas, então, se não votar, não justificar e não pagar a multa, daí sim ela não estará quite com a Justiça Eleitoral. E há várias consequências para isso, né? Por exemplo, não conseguir obter um passaporte, não conseguir um empréstimo com a Caixa Econômica Federal. Enfim, a legislação, em vários pontos, estabelece consequências para o não exercício do voto, aí no caso. Muito bem. Uma outra coisa que comumente nós escutamos, muitas vezes até por meio de notícias de caráter, muitas vezes até duvidoso, é com relação à segurança das urnas eletrônicas. Manipulação de voto, coisas nesse sentido. A urna eletrônica, ela realmente é segura? Olha, nós da Justiça Eleitoral não temos dúvida da segurança das urnas. O sistema de urna eletrônica é utilizado no Brasil há mais de 20 anos, né? E até hoje nunca se comprovou nenhuma fraude no resultado da eleição, das votações, né? Existe uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral em que regulamenta o teste público de segurança, TSP, que é chamado. Toda eleição, num período anterior à eleição, é realizado esse teste público de segurança, que funciona da seguinte forma: se expede um edital, o TSE expede um edital, em que são chamados peritos, especialistas em TI, hackers,
para que se habilitem e tentem quebrar o sistema de segurança das urnas eletrônicas, né? Nunca se comprovou nenhuma fraude. De vez em quando ouvimos notícias em que houve fraude, eu tentei votar num candidato, mas não consegui, ou até autoridade pública eu já ouvi afirmando que tem provas da falha das urnas eletrônicas, mas até hoje essas provas não apareceram, né? E tudo que se alegou nas últimas eleições, pelo WhatsApp a gente via muitos vídeos de pessoas dizendo de fraudes, também Sim. Nada se comprovou, né? Então, a população pode ter convicção de que o resultado dado pelas urnas é o resultado da vontade popular. Muito bem. Doutor, é comum, uma coisa comum nesse período eleitoral é ouvirmos falar de pessoas, candidatos que oferecem gasolina, oferecem dinheiro para colar adesivo no carro. Quais são as penalidades que o candidato que tiver esse tipo de ação pode sofrer e o eleitor que aceitar esse tipo de digamos, suborno, compra de voto, digamos assim? Entendi. Isso é crime para os dois lados, né? É crime de corrupção eleitoral tanto para quem dá como para quem recebe, né? É o artigo 299 do Código Eleitoral. E para o eleitor, ele vai responder por esse crime, pena de até 4 anos de reclusão. E para o candidato, responde pelo crime e ainda tem o seu mandato, se eleito, cassado, ou se ainda não eleito, tem o seu registro indeferido. Muito bem. Então, aí a dica, pessoal. Uma outra questão que a gente considera importante é que nós sabemos que no nosso país, os candidatos, o eleitor tem direito à livre manifestação, né? É como um direito fundamental da nossa Constituição. Nesse sentido, vale tudo na propaganda eleitoral? Um candidato pode livremente se manifestar a ponto de ofender outro candidato? Há direito de resposta, há algum tipo de penalidade nesse sentido? Então, existe uma garantia constitucional, né, que é da livre manifestação, né, e essa é a regra, né? Mas há limites, sim, dentro da legislação eleitoral, como, por exemplo, não se ofender a honra de um outro candidato, né, o próprio candidato, ou mesmo uma pessoa do povo que está ofendendo aquele candidato, né? Existe essa restrição e também do fato sabidamente inverídico, a questão das fake news de não se realizar, né? Agora, isso tudo tem que ser analisado no caso concreto. Por quê? Nós temos que ver em relação a essa situação de ofensa à honra, se existe interesse público ou não na divulgação daquela notícia, né? Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Uma situação em que exista interesse público, vai prevalecer a liberdade de expressão. Agora, uma situação em que não existe interesse público, vai prevalecer o direito de intimidade. Um exemplo para facilitar. Um candidato alega na propaganda ou por vídeo de WhatsApp, ou enfim, ou Instagram, ou Facebook, que o outro está tendo um relacionamento extraconjugal, né? Qual o interesse público de se saber se aquele cidadão tem ou não um relacionamento extraconjugal? A meu ver, não há interesse público nisso, né? Ao contrário, se houver uma informação da prática de um crime por parte de um outro candidato. Ali, havendo informação de um crime, há sim um interesse público da população em saber quem irá representá-la e discutir a respeito dessa situação. Aí não há problema. Então, nós temos que analisar bem o caso concreto para verificar
se pode ou não pode. Muito bem. Doutor, é natural que o cidadão tenha uma certa ansiedade em saber se o seu candidato vai vencer ou não. E muitas vezes promove enquetes, né, pesquisas nesse período eleitoral. Qual é a diferença de enquete ou pesquisa? Que é interessante delimitar isso para quem está nos assistindo. E se elas podem ser realizadas livremente, se existe algum tipo de regra ou algum tipo até de punição, dependendo. Certo. Então, a enquete é uma sondagem, é uma verificação ali informal da preferência do eleitor por um determinado candidato, né? Então, por exemplo, um site específico coloca ali o nome dos candidatos e quem entrar ali naquele site vai colocar sua preferência e isso é uma enquete, né? Por quê? Porque não tem nenhuma metodologia científica. Entra ali quem quiser, ou às vezes até dependendo do site, quantas vezes quiser, vota várias vezes numa mesma pessoa, né? Isso é uma sondagem, e isso é uma enquete, desculpe, e é de realização vedada agora desde o dia 27 de setembro. Não se pode realizar enquetes nesse momento, né? Já a pesquisa é levantamento feito por empresa ou entidades, né, baseado numa técnica científica, né, com base na ciência da estatística, em que existe uma resolução do TSE que regulamenta todas as características, os pormenores que devem estar presentes para que aquela pesquisa possa ser registrada. Então, essa pesquisa vai ser registrada na Justiça Eleitoral e ela pode ser divulgada sem nenhum problema, desde que observe todos os requisitos legais, né? Então, não há nenhum problema na divulgação de uma pesquisa e nem do compartilhamento dela. Agora, a vedação à realização da enquete, né? Agora, o que pode acontecer é de uma pesquisa fraudulenta ser realizada e divulgada. Aí sim há a previsão de uma multa para quem divulga ou publica uma pesquisa fraudulenta. Ok, doutor. Dentro nós citamos... E de um crime também. Aí existe o crime nesse sentido também. Muito bem. Com relação a como que o cidadão, ele pode, caso ele perceba que está havendo algum tipo de crime eleitoral, como ele pode se dirigir até a Justiça Eleitoral para fazer algum tipo de denúncia ou algo nesse sentido? Então, qualquer cidadão pode, conforme previsão da legislação eleitoral, pode fazer uma denúncia de uma propaganda irregular ou de um crime por parte de um candidato, né? Como nós estamos agora nessa situação de pandemia em que não está havendo um atendimento presencial, mas isso pode ser feito via e-mail, via telefone, como eu já disse, né? E também existe um aplicativo da Justiça Eleitoral chamado Pardal, em que ali é possível em que se denuncie uma situação de irregularidade, seja de propaganda, seja de crime, né? Nesse aplicativo, a pessoa vai fazer uma pequena descrição a respeito do fato, vai juntar um vídeo, uma foto, para que essa denúncia seja pré-instruída, e, na sequência, essa denúncia vai ser encaminhada à Justiça Eleitoral e nós faremos a verificação para ver se aquela situação está, sim, havendo ou não, se há irregularidade ou não, e, sendo uma situação de flagrante ilegalidade, já há determinação por parte do juiz eleitoral de cessação daquela situação irregular, de ofício, sem provocação, né? Ou, havendo a necessidade de uma ação, daí sim encaminha-se ao Ministério Público a propositura da representação, ou mesmo de uma ação criminal em face daquele candidato. Ok. Doutor, é comum no dia das eleições, muitas vezes o eleitor fica com alguma dúvida. Então nós fizemos algumas perguntas, uma série de perguntas aqui que nós chamamos que é um pode ou não pode.
Tá. Então, vou fazer a pergunta para o senhor pode dizer pode ou não pode, caso considere pertinente, o senhor pode fazer algum comentário, alguma observação nesse sentido. Acho que Ok. para deixar mais bate-pronto assim para o eleitor. Tá. Então, no dia da eleição, pode usar uniforme? Não, uniforme não. Veja bem, depende. É porque essa daí não deu para ir no pode ou não pode. Aham. O que pode-se usar uma camiseta, sim, sem problema, né? Agora, o uniforme me dá a ideia de que mais pessoas estão usando no dia. Então, o que não pode é a aglomeração de pessoas usando uma mesma camiseta de um citado candidato, né? Isso constitui crime no dia da eleição, propaganda irregular, por parte daquelas pessoas ali que estão praticando esse fato, né? Agora, a pessoa pode usar sim uma camiseta para demonstrar de forma silenciosa a opção dela por aquele candidato, não há problema. Isso seria uma atitude individual. O eleitor quer, ele Exatamente. não é um grupo, característica é um grupo, individualmente ele quer manifestar. Sim, sim. Seria Isso nesse mesmo. sentido. Isso mesmo. Muito bem. Pedir voto, pode ou não pode? Não pode. É crime, boca de urna. Usar broches ou adesivos? Pode. Da mesma forma que a camiseta. Perfeito. Votar com camisetas / bonés de apoio? Sim. Aí, nesse sentido, aí sim. Exatamente. Daí pode, desde que seja uma manifestação individual e silenciosa. Perfeito. Distribuir santinhos ou fazer algum tipo de propaganda? Não pode, é crime. Transportar eleitor? Também não pode, é crime. Pode o que há é o transporte de eleitor regulamentado pela Justiça Eleitoral de carros que são cedidos pelos municípios com essa finalidade específica. Mas qualquer situação fora dessa é considerada crime. Muito bem. Então, se o candidato quer dar vintão de gasolina para o cara votar, não pode. Não, é crime de quem recebeu e de quem pagou. Muito bem. Claro aí. Usar celular na cabine de votação? Também não pode. Então, votar, filmar lá em quem está votando, Não. crime eleitoral. Principalmente porque o voto ele é secreto, né, por determinação constitucional. Então, por que se veda esse tipo de situação? É claro que o eleitor pode querer registrar aquele momento em quem ele votou. Não é esse o sentido da Justiça Eleitoral de vedar. O sentido é de que, em muitas localidades, creio que não seja o nosso caso aqui, mas em muitas localidades do Brasil ainda há aqueles caciques, aqueles nos sertões, vamos dizer, em que aqueles fazendeiros em que querem a comprovação do voto daquela pessoa que trabalha com ele, né? Então, ao se vedar de tirar uma foto, está sim se resguardando o próprio sistema democrático, né? E a pessoa ali específica para evitar que esse tipo de situação aconteça. Também, no Rio de Janeiro, acontece muito de traficantes, né? Imporem um determinado candidato para aquela população local. Então, imagine-se se permitisse tirar fotos ali do momento da votação, seria facilmente cooptado por esses traficantes e, como eu disse, todo o sistema democrático é atingido, né? Muito bem. Levar uma colinha com o número dos candidatos? Sim, isso é bom, até recomenda-se para que não haja erro ali na hora e nem atrase a votação dos demais, né, por eventual esquecimento do número do candidato. Muito bem. Então, encerramos aqui nossa série de perguntas. Já agradeço mais uma vez ao Dr. João e disponibilizo, caso o senhor queira fazer alguma consideração, deixar alguma mensagem para o eleitor. Todo ouvidos. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder levar a mensagem da Justiça Eleitoral para a população, né, e parabenizo o Observatório pelo trabalho realizado.
Semana passada as entrevistas foram muito boas, muito produtivas, eu assisti todas. E eu acompanho constantemente a eleição, por exemplo, sou seguidor de todos os candidatos, né, nas redes sociais, né, até para que eu possa verificar se alguma ilegalidade está sendo praticada, né? E também acompanhei todas as entrevistas aqui, foram muito produtivas para que a população possa escolher o representante dos próximos 4 anos do nosso município. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. E, dando um pouco de destaque a isso que o Dr. João nos comentou, nós somos uma equipe de voluntários que atuamos no Observatório Social aqui de Jandaia. Além desses voluntários, nós temos entidades, grupos, mantenedores que têm nos apoiado fortemente. O Rotary é um desses apoiadores, a Igreja Católica, a Sociedade Lins de Vasconcelos também tem nos apoiado fortemente, mas alguns mantenedores que também têm nos apoiado. Mas eu estendo um convite a todo cidadão que acompanha esse vídeo, vem acompanhando as entrevistas com os candidatos e a nossa série de entrevistas com os cidadãos. Que aquele que quiser ser voluntário ou voluntária do Observatório, convido que conheça um pouco mais aprofundado o nosso trabalho, visite a nossa sede, pode entrar em contato por meio das nossas mídias sociais, nós temos o Facebook, o YouTube, o Instagram, pode acessar o próprio site do Observatório, nós temos lá o número do nosso WhatsApp, para que conheça o trabalho do Observatório mais profundamente e possa também ser um voluntário. Precisamos de pessoas, de cidadãos, para que nos ajude nesse trabalho. Cada um, com o seu conhecimento, com a sua expertise, pode contribuir. Okay? Então, não existe um perfil para ser um observador ou observadora social. Basta não haver nenhum tipo de filiação partidária e algum tipo de ligação política direta. E essa é a principal regra para que seja membro do Observatório Social. Então, aquele cidadão, aquela cidadã que tem vontade de colocar a mão na massa, realmente transformar aquela indignação, aquele sentimento de muitas vezes se sentir impotente em relação à política, e não encontra isso muitas vezes por meio de um viés partidário, por meio da política, digamos, direta, pode contribuir com o Observatório Social fazendo esse trabalho. Beleza? Obrigado a todos que acompanharam e estendo mais uma vez o convite. Mais uma vez, obrigado, Dr. João. Abraço. Obrigado.